Minha irmã mentiu sobre câncer para pegar meu quarto, então eu a expus no dia de ação de graças. Galera, preciso desabafar sobre uma situação que aconteceu na minha família e que ainda tá me deixando com a cabeça a mil. Moro numa casa de 3 quartos em São Paulo com meus pais e minha irmã mais nova, que tem 22 anos enquanto eu tenho 25. Sempre tive o quarto maior porque fui eu quem ajudou a reformar quando éramos adolescentes, pintando as paredes e instalando as prateleiras junto com meu pai. Era meio que meu santuário, sabe como é, com meu setup gamer que levei anos juntando dinheiro para montar, minha coleção de mangás e todo o meu espaço organizado do jeito que eu gosto. Minha irmã sempre implicou com isso, dizendo que não era justo ela ter o quarto menor sendo que precisava de mais espaço para as roupas e maquiagens dela. Sempre respondi que quando ela saísse da faculdade e conseguisse um trabalho decente, poderia alugar um apartamento só dela e ter o quarto do tamanho que quisesse. A coisa esquentou alguns meses atrás, quando ela começou a namorar um cara que mora em Campinas e disse que queria um espaço mais privativo para quando ele viesse visitá-la nos fins de semana. Meus pais sempre foram meio protecionistas com ela, então acabavam meio que concordando com os argumentos dela, mas nunca chegaram a me pressionar de verdade para trocar de quarto. Tudo mudou numa quinta-feira de março, quando cheguei do trabalho e encontrei minha irmã chorando na sala, abraçada com minha mãe. Meu pai estava sentado na poltrona com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, meio perdido e assustado. Quando perguntei o que estava acontecendo, minha irmã me olhou com os olhos vermelhos e disse que tinha acabado de receber o resultado de uns exames que tinha feito na semana anterior. Segundo ela, o médico tinha encontrado um nódulo suspeito no peito dela e precisava fazer mais exames para confirmar, mas que as chances de ser algo sério eram grandes. Cara, é impossível descrever o que senti naquele momento. Mesmo com todas as brigas e implicâncias que a gente tinha, ela era minha irmã e a ideia de perder ela me deixou completamente desesperado. Abracei ela e disse que íamos enfrentar isso juntos, que ela ia ficar bem e que nossa família ia dar todo o suporte necessário. Meus pais estavam obviamente arrasados, minha mãe não parava de chorar e meu pai ficou meio em choque, repetindo que tinha que marcar consulta com o melhor oncologista da cidade. Naquela mesma noite, minha irmã veio conversar comigo no meu quarto. Ela disse que o médico tinha recomendado que ela ficasse num ambiente mais tranquilo e espaçoso durante o tratamento, longe do barulho da rua que batia direto na janela do quarto dela. Explicou que meu quarto era mais silencioso, com melhor ventilação e que isso seria importante para a recuperação dela. Obviamente, concordei na hora de trocar de quarto com ela, mesmo sabendo que seria uma dor de cabeça enorme desmontar todo o meu setup e me adaptar ao espaço menor. Passamos o fim de semana inteiro fazendo a mudança. Desmontei meu computador, empacotei todos os mangás e quadrinhos e carreguei todas as minhas coisas para o quarto menor. Minha irmã supervisionava tudo, dizendo onde ela queria que eu colocasse as coisas dela e como queria que o quarto ficasse organizado. Meus pais ajudaram também, e era visível como eles estavam se esforçando para ser fortes na frente dela, mas eu via que eles estavam destruídos por dentro. Nas semanas seguintes, minha irmã começou a falar sobre o tratamento que ia iniciar. Disse que o médico tinha recomendado uma dieta específica, com alimentos orgânicos e suplementos caros que meu pai se prontificou a comprar imediatamente. Ela também falou sobre sessões de quimioterapia que começariam em breve, mas que por enquanto estava só tomando alguns medicamentos para preparar o corpo. Eu notei que ela não estava perdendo peso nem cabelo, mas pensei que talvez fosse porque o tratamento ainda estava no início. O que mais me chamou a atenção foi como minha irmã começou a se comportar de forma diferente. Ela ficou mais carinhosa com todo mundo, sempre agradecendo pelos cuidados e dizendo o quanto nos amava. Começou a postar no Instagram fotos reflexivas sobre valorizar a família e viver cada dia como se fosse o último. Muitos amigos e parentes começaram a comentar nas fotos dela, mandando mensagens de apoio e força, e ela sempre respondia agradecendo e pedindo orações. Minha mãe começou a tratá-la como se fosse uma boneca de porcelana, sempre perguntando se ela precisava de alguma coisa e se estava se sentindo bem. Meu pai cancelou uma viagem de trabalho que tinha programado para ficar mais tempo em casa e apoiar a família. Eu mesmo comecei a passar mais tempo em casa, deixando de sair com os amigos nos fins de semana para ficar com ela. A atmosfera da casa mudou completamente, todo mundo andando nas pontas dos pés e tentando manter o clima positivo. Cerca de um mês depois da mudança,
Eu estava organizando algumas coisas no meu novo quarto quando encontrei um papel que tinha caído atrás da cômoda. Era um resultado de exame com o nome da minha irmã, datado de 2 semanas antes dela ter contado sobre o câncer. Quando li o resultado, fiquei completamente confuso porque dizia que todos os exames estavam normais e que não havia nenhuma alteração suspeita. Pensei que talvez fosse um exame antigo ou que ela tivesse feito vários exames diferentes. Decidi não confrontar minha irmã diretamente sobre o papel, mas comecei a prestar mais atenção em algumas coisas estranhas que vinham acontecendo. Percebi que ela nunca recebia ligações do hospital ou médicos, e quando eu perguntava sobre as consultas, ela sempre dava respostas vagas ou mudava de assunto. Também notei que ela não estava tomando nenhum medicamento específico, apenas alguns suplementos vitamínicos que qualquer pessoa saudável poderia tomar. Uma tarde, quando cheguei mais cedo do trabalho, ouvi minha irmã rindo alto no quarto dela durante uma chamada de vídeo. Ela estava conversando com uma amiga sobre como tinha conseguido convencer meus pais a comprar um monte de coisas caras para ela, dizendo que era para o tratamento. Quando percebeu que eu tinha chegado, ela rapidamente encerrou a ligação e fingiu que estava se sentindo mal, pedindo para eu trazer um chá para ela. Naquela noite, fiquei acordado até tarde pensando em tudo que tinha observado. Comecei a conectar os pontos e uma suspeita terrível começou a formar na minha cabeça. Resolvi investigar mais profundamente, então no dia seguinte, quando todos saíram de casa, fui até o quarto dela procurar por mais evidências. Encontrei vários papéis de exames antigos guardados numa gaveta, todos com resultados normais e datados de diferentes períodos dos últimos meses. Também achei um caderno onde ela tinha anotado várias informações sobre sintomas de câncer que tinha pesquisado na internet. Tinha até um cronograma de quando ela ia começar a simular cada sintoma e como ia justificar a demora para começar o tratamento. Cara, quando li aquilo, senti uma mistura de raiva e incredulidade que nunca tinha sentido antes. Minha própria irmã estava mentindo sobre ter câncer só para conseguir meu quarto e receber atenção especial da família. Mas o que mais me revoltou foi encontrar conversas impressas do WhatsApp dela com amigas, onde ela ria da situação e dizia que tinha sido mais fácil do que imaginava enganar todo mundo. Numa das mensas, ela escreveu que estava adorando ser tratada como uma princesa e que finalmente tinha conseguido o quarto que sempre quis. Em outra, ela comentava sobre como meu pai estava gastando uma fortuna com suplementos e comida orgânica, e que ela estava aproveitando para pedir outras coisas também. Fiquei com essas evidências na mão, tremendo de raiva e ao mesmo tempo sem saber o que fazer. Como eu ia contar para os meus pais que a filha deles estava mentindo sobre ter câncer? Como eu ia explicar que toda a angústia e desespero que eles estavam sentindo era baseada numa mentira cruel? Pensei em confrontar ela primeiro, dar uma chance para ela confessar e consertar a situação, mas ao mesmo tempo sabia que ela provavelmente ia negar tudo e inventar mais mentiras. Passei alguns dias remoendo a situação, observando meus pais se desdobrarem para cuidar dela, gastando dinheiro que não tinham com tratamentos falsos e vivendo numa agonia constante. Minha mãe tinha até começado a ir na igreja toda semana, acendendo velas e fazendo promessas pela recuperação da filha. Ver o sofrimento deles, sabendo que era tudo uma farsa, estava me matando por dentro. A gota d'água foi quando minha irmã anunciou que ia precisar fazer uma cirurgia em breve e que o médico tinha dito que ela precisava ficar de repouso absoluto por várias semanas. Ela disse isso durante o jantar, com os olhos cheios de lágrimas, e meus pais imediatamente começaram a planejar como iam se organizar para cuidar dela. Meu pai até falou em tirar umas férias do trabalho para ficar em casa, e minha mãe disse que ia cancelar a viagem que tinha planejado para visitar minha avó no interior. Naquela noite, tomei a decisão de que não podia mais ficar calado. Mas em vez de contar para os meus pais imediatamente, resolvi bolar um plano para expor minha irmã na frente de toda a família. Estava chegando o Dia de Ação de Graças, que nossa família sempre celebrava mesmo sendo uma tradição americana, e minha mãe tinha convidado vários parentes para um almoço especial. Seria a oportunidade perfeita para revelar a verdade na frente de todos. Nos dias que antecederam o almoço, minha irmã continuou com a encenação, falando sobre como aquele poderia ser o último dia de ação de graças que ela passaria com a família. Ela postou várias fotos emotivas no Instagram, falando sobre gratidão e sobre como a doença tinha feito ela valorizar mais a vida. Os comentários eram todos de apoio e carinho, com pessoas dizendo que ela era uma guerreira e que iam rezar por ela.
Meu plano era simples. Eu ia juntar todas as evidências que tinha encontrado e apresentá-las durante o almoço, quando todos os parentes estivessem presentes. Queria que ela sentisse a mesma humilhação que eu tinha sentido ao descobrir que estava sendo enganado. Também queria que todos vissem o tipo de pessoa que ela realmente era, capaz de mentir sobre algo tão sério quanto câncer só para conseguir o que queria. No dia do almoço, a casa estava cheia de parentes, meus tios, tias, primos e minha avó que tinha vindo especialmente para apoiar minha irmã. Todos tratavam ela com um cuidado especial, perguntando sobre o tratamento e oferecendo ajuda. Minha irmã estava radiante, claramente adorando toda a atenção que estava recebendo. Ela contou novamente toda a história da descoberta do câncer, com detalhes dramáticos que eu sabia que eram inventados. Quando chegou a hora do brinde tradicional, onde cada pessoa fala sobre algo pelo qual é grata, minha irmã se levantou e fez um discurso emocionante sobre como a doença tinha ensinado ela a valorizar a família. Ela agradeceu pelo apoio de todos e disse que, independente do que acontecesse, ela se sentia abençoada por ter pessoas tão especiais na vida dela. Vários parentes estavam chorando, incluindo minha avó que raramente demonstrava emoções. Quando chegou minha vez de falar, me levantei e disse que também tinha algo muito importante para compartilhar com a família. Peguei a pasta com todas as evidências que tinha juntado e comecei a explicar como tinha descoberto a verdade. Mostrei os exames com resultados normais, as anotações sobre sintomas pesquisados na internet, e li em voz alta algumas das mensagens onde ela ria da situação e chamava todo mundo de trouxa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha irmã ficou pálida como um fantasma, tentando negar tudo e dizendo que eu estava inventando aquilo por ciúmes. Mas as evidências eram irrefutáveis, e aos poucos a realidade foi se instalando na mente de todos os presentes. Meu pai ficou vermelho de raiva, minha mãe começou a chorar e meus parentes ficaram em choque, sem saber como reagir. Minha avó foi a primeira a se pronunciar, dizendo que nunca tinha visto uma coisa tão baixa e cruel na vida dela. Ela disse que minha irmã tinha brincado com os sentimentos mais profundos da família e que isso era imperdoável. Outros parentes começaram a expressar sua indignação e minha irmã saiu correndo da sala, trancando-se no quarto. Meus pais ficaram arrasados, não só pela descoberta da mentira, mas também por perceberem como tinham sido enganados. Minha mãe disse que não conseguia nem olhar na cara da filha, e meu pai comentou que sentia nojo de ter uma filha capaz de algo tão desprezível. O almoço obviamente acabou mais cedo, com todos os parentes indo embora constrangidos e ainda processando o que tinham presenciado. Nos dias seguintes, minha irmã tentou se justificar de várias formas diferentes. Primeiro disse que tinha inventado tudo porque se sentia negligenciada pela família e queria receber mais atenção. Depois mudou a versão, dizendo que realmente tinha sentido algo estranho no peito e que tinha entrado em pânico. Por último, tentou jogar a culpa em mim, dizendo que eu nunca tinha sido um bom irmão e que ela só queria ter um espaço melhor na casa. Meus pais estavam devastados e furiosos. Eles se sentiram traídos e humilhados, principalmente porque vários parentes agora sabiam da situação. Minha mãe disse que nunca mais ia conseguir confiar completamente na filha, e meu pai falou que minha irmã tinha perdido todo o respeito que ele tinha por ela. A atmosfera da casa ficou tensa e pesada, com todo mundo evitando falar sobre o assunto. 3 semanas depois do episódio do Dia de Ação de Graças, minha irmã anunciou que ia se mudar para Campinas, para morar com o namorado. Ela disse que não conseguia mais viver na mesma casa comigo depois de eu ter a humilhado na frente de toda a família. Meus pais não fizeram nenhum esforço para convencê-la a ficar, e eu sabia que no fundo eles também achavam que seria melhor ela sair de casa por um tempo. Durante a mudança dela, recuperei meu quarto original. Foi estranho voltar para o meu espaço depois de meses morando no quarto menor, mas ao mesmo tempo senti um alívio enorme. Montei meu setup novamente, organizei minha coleção de mangás e finalmente voltei a ter meu santuário pessoal. Mas o gosto de Vitória não era tão doce quanto eu tinha imaginado, porque a família toda ainda estava lidando com as consequências da mentira. Alguns meses depois, soube através de conhecidos em comum que minha irmã estava contando uma versão diferente da história para os amigos dela em Campinas. Segundo ela, eu tinha inventado tudo para prejudicá-la e que ela realmente tinha tido um problema de saúde que foi resolvido. Ela também dizia que meus pais tinham ficado do meu lado porque sempre me favoreceram desde criança. Quando soube disso, percebi que ela não tinha aprendido nada com a situação.
O relacionamento com meus pais melhorou gradualmente, mas nunca mais foi o mesmo. Eles se tornaram mais céticos e cuidadosos, sempre questionando informações antes de acreditar completamente. Minha mãe desenvolveu uma desconfiança que ela nunca tinha tido antes, e meu pai começou a ser mais rígido com questões de honestidade e responsabilidade. Era como se a mentira da minha irmã tivesse quebrado algo fundamental na dinâmica familiar. Cerca de 6 meses depois, minha irmã ligou para casa num domingo de manhã, chorando e pedindo desculpas. Ela disse que tinha terminado com o namorado e que estava se arrependendo de tudo que tinha feito. Pediu para voltar para casa e prometeu que nunca mais ia mentir sobre nada. Meus pais ficaram divididos, querendo perdoar a filha, mas ao mesmo tempo com medo de serem enganados novamente. Eu disse para os meus pais que a decisão era deles, mas que eu não ia fingir que nada tinha acontecido. Expliquei que levaria muito tempo para eu conseguir confiar nela novamente e que ela teria que provar através de atitudes que realmente tinha mudado. Meus pais decidiram deixar ela voltar, mas com algumas condições. Ela teria que pagar aluguel, ajudar com as despesas da casa e frequentar terapia para entender por que tinha mentido sobre algo tão sério. Quando ela voltou, ficou no quarto menor, que agora eu chamava de quarto dela. Não houve nenhuma discussão sobre trocar de quarto novamente, e ela também não sugeriu isso. Ela parecia genuinamente arrependida e estava se esforçando para reconstruir a confiança da família. Começou a trabalhar numa loja de roupas no shopping e realmente estava pagando sua parte das despesas. Aos poucos, nossa relação começou a melhorar, mas nunca voltou ao que era antes. Sempre havia uma tensão subjacente, uma lembrança constante da mentira que tinha mudado nossa família para sempre. Eu ainda sentia raiva quando pensava em como ela tinha manipulado todos nós, mas também tentava entender que ela tinha seus próprios problemas e inseguranças. Um ano depois de tudo ter acontecido, minha irmã veio conversar comigo numa noite quando meus pais tinham saído. Ela pediu desculpas mais uma vez e explicou que tinha mentido porque se sentia invisível na família e queria receber o mesmo tipo de atenção que ela achava que eu sempre recebia. Disse que sabia que isso não justificava o que ela fez, mas que queria que eu entendesse que não foi uma decisão fácil para ela. Eu disse que entendia os sentimentos dela, mas que mentir sobre câncer tinha sido uma das coisas mais cruéis que eu já tinha visto alguém fazer. Expliquei como tinha sido doloroso descobrir que ela era capaz de manipular nossa família daquela forma, e como isso tinha mudado minha percepção sobre ela como pessoa. Mas também disse que estava disposto a tentar reconstruir nossa relação, desde que ela continuasse sendo honesta. Hoje, 3 anos depois, nossa família encontrou uma espécie de equilíbrio novo. Minha irmã ainda mora conosco, mas agora tem um relacionamento mais maduro com todo mundo. Ela nunca mais mentiu sobre coisas importantes e, quando tem algum problema, conversa abertamente com a família. Meus pais ainda são um pouco mais cautelosos do que eram antes, mas conseguiram perdoar e seguir em frente. Eu continuo no meu quarto, que agora valorizo ainda mais depois de tudo que aconteceu. Às vezes penso em como seria diferente se eu nunca tivesse descoberto a verdade, se minha irmã tivesse continuado com a mentira indefinidamente. Provavelmente ela teria conseguido manter a farsa por meses ou até anos, e o dano para a família teria sido ainda maior. Olhando para trás, ainda acredito que fiz a coisa certa ao expor a mentira, mesmo que tenha sido de forma dramática. Minha irmã precisava aprender que existem consequências para nossas ações, e que mentir sobre algo tão sério quanto câncer não é apenas errado, mas também profundamente prejudicial para todos ao redor. A experiência me ensinou muito sobre confiança, família e sobre como as pessoas podem ser complexas e contraditórias. Minha irmã não é uma pessoa má, mas ela tomou uma decisão terrível que machucou todos nós. O importante é que ela aprendeu com o erro e que nossa família conseguiu se curar, mesmo que as cicatrizes ainda estejam lá. Se alguém estiver passando por uma situação similar, meu conselho é não ignorem os sinais. Quando alguma coisa não faz sentido, investiguem. A verdade pode ser dolorosa, mas viver uma mentira é muito pior. E se descobrirem que alguém próximo está mentindo sobre algo sério, não tenham medo de confrontar a situação. As famílias são mais resilientes do que imaginamos e é possível se recuperar até mesmo das traições mais profundas.